E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal Sabe Como É, né? E nesse vídeo vou trazer bastante coisa interessante, principalmente sendo um vídeo que eu queria trazer para o canal há muito tempo, que eu vou falar aí sobre o Pokémon. É uma história bem bizarra, estranha, que eu encontrei na internet já há muito tempo, porém eu encontrei aí, reuni o material necessário para estar fazendo esse vídeo para vocês, que vai ser bem legal. Eu espero que vocês ouçam e vejam esse vídeo até o fim, beleza galera? Então vamos lá. Pokémon é com certeza uma das franquias mais aclamadas de todos os tempos, tanto nos jogos quanto nas animações, porém a trama em torno do anime é repleto de mistérios. Um bom exemplo disso é o fato de Ash nunca crescer. A fim de sanar todos os mistérios e arestas deixados ao longo das temporadas do Pokémon, um autor desconhecido decidiu propor uma teoria muito inusitada, a começar que a vida de Ash, que conhecemos, nada mais, nada menos é um fruto da sua mente. Pois, segundo a teoria, o protagonista estaria em estado de coma desde o acidente de bicicleta visto aí no primeiro episódio do anime. É um absurdo isso? O fato é que a teoria a seguir é bastante complexa e de certo modo faz bastante sentido, sendo que o autor se utiliza de muitos princípios, até mesmo filosóficos, para descrever cada situação. É bem longa a história, mas eu espero aí que vocês vejam até o fim. Mas atenção, né? Se você aí pretende destruir aí a sua infância referente aí porque você gosta muito de Pokémon, não assista o vídeo, mas é interessante, fica aí a dica. O acidente com a bicicleta no primeiro episódio do anime colocou Ash em coma. Dias mais tarde, ele foi encontrado e foi levado às pressas ao hospital e tratado com fortes remédios. O que explica, né, porque a equipe Rocket tornou-se menos perigosa. Os remédios fizeram efeito e estabilizaram seu coma, tornando seus sonhos antes assustadores, agora agradáveis, permitindo até ele viver novas fantasias aí e talvez aí conseguir ser um mestre Pokémon. Após os primeiros episódios, a série é o resultado do subconsciente de Ash, realizando seus desejos, além de tentar escapar da realidade. Se Ash perceber que está em coma, ele iria acordar, mas sofreria de um dano cerebral. Portanto, ele tem que derrubar todas as suas barreiras mentais, uma por uma, até que ele possa entender a si mesmo e escapar do coma, já que a sua mente não vai deixá-lo escapar até que ele aceite a si mesmo. Mas evidências vêm do fato de que, apesar das suas jornadas levarem até longas distâncias, ele nunca anda de bicicleta por ter desenvolvido aí uma fobia devido ao fato de ele ter sofrido aí esse acidente. O coma e a fantasia também explicam o porquê ele não muda muito fisicamente. Também explica o socialismo mundial, pois ele imaginou um sistema de governo seguro que iria operar suavemente e manter aí o mundo girando, permitindo que as suas aventuras ocorram do jeito que ocorrem. Também explica como uma criança pode aí sair sozinha em um mundo cheio de perigos e selvagens animais, e porque toda a cidade tem a mesma policial e todo o centro Pokémon tem a mesma enfermeira. Joy e Jenny ele conhecia de sua cidade e elas agem como uma rede de segurança ou âncora, permitindo a ele se sentir seguro e não importa onde ele vá. Joy e Jenny representam a estabilidade aí no Ash. Os professores representam aí os ideais do Ash, e é por isso que Gary vira um professor. A fantasia também explica porque toda vez que ele entra em uma região, praticamente ninguém ouviu falar sobre ele, apesar das suas conquistas aí. Como poderia Paul, por exemplo, o rival da região de Sinnoh, não conhecer alguém que ficou pelo menos entre os 16 primeiros nas 3 ligas e aniquilou a Liga Laranja e a Batalha da Fronteira? Continuando para os personagens próximos a ele, os parceiros, né, no caso de viagens aí do Ash, são os aspectos de si que ele aprecia, mas não gosta de associar entre si. Brock é a sexualidade reprimida do Ash. Ash entrou em coma ainda virgem e precisava de uma válvula de escape para suas crescentes frustrações sexuais.
Como ele como ele nunca, no caso, experimentou o sexo, Brock nunca deve conseguir também. Mas Brock não é só a projeção da sexualidade do Ash, ele também é uma projeção dos instintos paternais de Ash. Brock deixa seus irmãos para saírem em uma jornada Pokémon com Ash, porque Ash não consegue lidar com tanta responsabilidade aí na sua idade. A permanência do Brock com a professora Ivy, foi uma tentativa de suprimir a sua sexualidade. Você pode perceber que James teve muito mais diálogo durante essa parte da série, nesse episódio, além de ser muito mais sensível e emocional com o seu Pokémon, e revelando a maioria do seu passado. Ash não gostou muito, portanto Brock retorna horrorizado e recusa a falar sobre o assunto. O subconsciente de Ash, estava reprimindo ele durante aquele tempo. Então, ao invés de um sentimento de medo, ele não sabe o que aconteceu, mas evidência de que Brock é a sexualidade de Ash é que ele retorna à série sempre que Ash descobre um novo aspecto feminino de si mesmo. Misty é o primeiro desses aspectos que encontramos. Como ela é a primeira e é porque ele é apenas um aspecto de Ash, são explicações para o porquê a Misty ser tão presente na série, mas no fim das contas inalcançável, porque ele praticamente não conhecia ela antes do coma. Como Misty é o seu primeiro interesse amoroso, mesmo que subconscientemente ele precisava que ela crescesse mais, ele achava que as pessoas poderiam haver relacionamentos após ficarem adultos. Na prática, porém, ele descobre que não consegue lidar com isso, por não ter experiência no mundo real. E que a Misty agressiva e arrogante que ele conheceu, portanto, não deixando ela ficar com o Togepi. É notável que nessa parte da história um abuso constante para com a sua sexualidade e o eventual amanciamento até que ele acaba ficando por trás dos panos, como Ash era muito apegado a ela. Isso foi traumatizante e após essa experiência todos ao seu redor que ameace ficar mais maduro rapidamente, acaba saindo e dando lugar aí a um substituto inocente aí na série Pokémon. Gary Carvalho é o que Ash deseja ser. Gary queria ser o melhor, conseguiu isso, e depois retornou à sua vida normal. Ash precisa que alguém seja bem sucedido em seu mundo, ou então ele não poderá validá-lo. E ele começará a questionar porque ele está onde está. É uma armadilha do subconsciente para evitar que ele fique ciente da sua situação. Sua mente deve ter concluído que o descobrimento do coma por Ash imediatamente o tiraria dele, causando dano cerebral. Então ele pegou algo que Ash já gostava e com ele construiu um caminho seguro que o levaria para fora do coma. Porém, Ash é muito complacente para manter-se de pé e lutar para sair da situação onde está, e portanto não pode escapar. Por isso ele continua encontrando Pokémons lendários. É a forma que a mente do Ash usa para mostrar a ele que ele mesmo pode fazer grandes coisas se ele tentar. É uma forma de encorajá-lo a seguir adiante. A equipe Rocket são as qualidades de si mesmo que o Ash acha ser negativas, mas está vindo a aceitar. Jesse e James querem agradar o Giovanni, que é o pai do Ash, e Jesse engana o submisso James em executar seus planos para conseguir isso. O Meow, no caso, é assim, especialmente ele quer agradar o Giovanni e lembrar aí dos bons tempos aí junto a ele. Isso coloca Meow em uma categoria conhecida como inocência corrompida que o Ash possui. Isso é aparente porque Meow pode falar. Na verdade, o motivo de Meow poder falar é para que Ash possa eventualmente aceitar os aspectos da equipe Rocket como partes de si mesmo. Ash tem problemas com seu pai, então ele colocou na liderança da organização do mal e o satanizou. Pode até haver uma equipe Rocket no mundo real, mas dificilmente o pai de Ash é o líder deles.
Ash provavelmente acredita que a separação entre seus pais foram parcialmente culpa sua, mas também culpa parcialmente do seu pai. A separação fez sua mãe sair da cidade e ir para Pallet, e é uma razão inicial para que Ash sair aí em sua jornada, escapar do caos da sua casa. Mas toda a equipe Rocket, incluindo o Butch e Cassidy, simbolizam a sua incapacidade de escapar das armadilhas do seu pai. E daí vem aí os novos personagens aí na série, enfim, né? Max veio com Mai. Ele representou o ego, ela representou aí as suas grandes ambições naquela sessão. Nota que assim, no caso eles trabalhavam durante um tempo para com o Ash. E como Ash é um adolescente, sua sexualidade tinha que retornar. Ele continuou a se reinventar e eventualmente escreveu novos aspectos entre si, mas sua mente lentamente trouxe os velhos de volta como um suporte para tornar a sua transição mais fácil. Assim mesmo, o Brock retornando aí para a série, pela série aí do Pokémon, né? Dawn e Ash dando a si mesmo uma chance para amar. Como ele já estabeleceu Misty como alguém que ele não vai a lugar nenhum, ele criou uma nova garota, uma que ele gostava mais e parecia mais com ele, só que menos violenta. Você pode notar que enquanto Mai e Misty não toleravam Brock, Dawn parecia ignorá-lo. Tracy, o criador, era um futuro possível para o Ash que ele descartou. Esse futuro era o que ele saía para trabalhar aí junto com o professor. A visão de Ash deu um pai perfeito. Quando Tracy corrompeu a dinâmica que Ash tinha com as suas outras possibilidades, com a mente de Ash lutando contra o coma e Ash vendo essa pessoa como um companheiro, Tracy foi rapidamente substituído por um rival mais ameaçador. Agora vamos falar aí finalmente sobre o Pikachu, né, galera? Pikachu representa a humanidade de Ash, por isso que há episódios em que eles se separam e Ash quer desesperadamente encontrá-lo, ao ponto de trabalhar junto com a equipe Rocket, né? Aspectos de si que ele normalmente não se associaria. A equipe Rocket quer roubar o Pikachu e dá-lo para o Giovanni. Jesse e James vão sempre se opor ao Ash, por um mero pensar de que a sua humanidade está nas mãos do seu pai. Que a humanidade está na mão aí do pai do Ash, e isso assusta muito ele. E mesmo assim, porém, essa é a mesma razão que faz com que ele trabalhe com essas partes de si para evitar que a sua humanidade seja perdida. Ash não conseguiu evoluir o Pikachu porque isso significaria desafiar o conceito de quem ele era, e o que deixaria inconfortável enquanto ele ainda enfrenta os seus problemas iniciais. O narrador é a mana superior do Ash. E mesmo assim ele explica aí, na verdade, o processo que ele fez com que ele vai encarar pela frente também, permitindo a si mesmo observações sobre qual a melhor e também a melhor forma para acordar, quem sabe, né? Ele pode acordar aí conforme o narrador conta dentro da mente dele a sua narrativa do que poderá e o que vai acontecer. Os métodos da equipe Rocket gradativamente ficam mais e mais engraçados e absurdos, porque Ash é apenas uma criança imaginando essas coisas. Por isso todo mundo acredita nos disfarces da equipe Rocket. Ele sabe que são eles, pelo menos no subconsciente, mas escolhe ignorar isso para que ele possa melhorar a si mesmo. De certa forma, o Ash que quer escapar está sabotando o Ash que quer ficar perdido em sua mente para que possa haver mais conflito ainda e possivelmente a eventual fuga. A fuga sendo consequência de finalmente aceitar que ele pois como mencionado anteriormente, a equipe Rocket é a forma de Ash lidar com os aspectos que ele se sente desconfortável de lidar sozinho. Você pode lembrar que no início da série existiam animais e referência a animais mesmo. Por exemplo, o peixe no aquário do ginásio de Cerulean. Ou aqui a Pokédex descreveu Pikachu como similar a um rato. Esses animais não importam para a cabeça do Ash no caso, e portanto não vem muito à tona. Se Ash adorasse cachorros, tudo seria sobre diferentes raças de cães e torneios de luta, né, entre cães.
Mas enquanto a série prossegue, você vê menos animais e mais pokémons. Isso pode ser um sinal de que a mente de Ash está deteriorando. Como ele está em coma, ele está esquecendo de alguns animais e máquinas e os substituindo aí por pokémons. Isso pode explicar coisas como pokémons elétricos funcionando como geradores de energia, e esses são sinais de que a sua mente do mundo real está escapando cada vez mais conforme o tempo passa. O reino dos pokémons seria idealizado continuamente, já que ele não tem estímulos no mundo real. A mente de Ash pode ou não estar deteriorando, mas está ficando cada vez mais acostumado às regras do mundo de mentira que ele vive no coma. Os Pokémon são as racionalizações para o funcionamento da sua fantasia. É uma síndrome, foi um mago que fez assim. Se ele não sabe como que algo funciona, sua mente diz Pokémon. E mesmo assim, os pokémons na equipe de Ash, porém, servem para mostrar os problemas e aspectos de si mesmo. Por exemplo, o Charmander representa o seu ímpeto sexual, não sua sexualidade como o Brock. Inicialmente é uma coisa fácil de controlar, mas eventualmente se transforma em um inferno de chamas de desobediência, pois Ash não entende sua sexualidade e, portanto, não tem como aliviar ela ou mantê-la em níveis normais. O Bulbasauro era a sua recusa em mudar, refletida enquanto ele decide não evoluir e quase ficou para trás ao menos que Ash batalhasse contra ele. O Squirtle era a sua vontade de seguir os outros, evidenciando aí pela gangue que ele andava. Apesar mesmo sendo aí o chefe da gangue, eles eram vistos como um grupo, e o subconsciente de Ash apenas lhe deu o mais forte. A Butterfree, né, que é aquela borboleta lá, era a sua esmagadora solidão. O que ele conseguiu resolver quando ele soltou o Pokémon para se juntar ao bando? Os seus Pokémons tipo voador são sua imprudência, sempre sendo disposto a sacrificar algo sem aviso para vencer. Quando Ash estava trocando os Pokémons, é uma tentativa de empurrar seus próprios problemas para outras pessoas, porém ele percebe isso normalmente, troca de volta rapidamente. Quando ele percebe, ele pega de volta o Pokémon, tipo, ele se arrepende de ter trocado o Pokémon e rapidamente aí ele pede de volta, enfim. Não só os Pokémons de Ash são manifestações de diferentes partes de si mesmo. Os Pokémons de outros treinadores são também. O Koffing e o Ekans simbolizam a vontade da equipe Rocket de mudar. Por isso, eles evoluem. Quando a sua mente pode superar essa barreira e permite a eles mudar uma vez, isso deu a ele a chance de realmente mudar. Uma nota interessante é que, no caso, né, é que Pupitar é uma racionalização. Um Pokémon que um rival pegou antes de encontrar ele, até Ash acharia estranho se todo mundo que ele encontrasse não tivesse nada nos lugares que essa pessoa, né, visitou antes. E mesmo assim, os outros treinadores são formas mais diretas dos seus problemas. São os que ele tem aí como aceitar ou simplesmente aí suprimir. Líderes de ginásio são aspectos mais primários da sua personalidade, com cada Pokémon sendo mais forte que o último. Para mostrar um nível de habilidade que ele pode ter caso aí ele se dedique mais, né? Na verdade, ele está batalhando com uma parte dele, né, que ele não gostaria de ter sob controle. É que os problemas de Ash ficaram cada vez mais complexos. O fato que ele usa problemas que ele já dominou para vencer são sinais de que ele está ficando mais forte ainda. Ash solta seus Pokémons porque sua mente está forçando a ele se livrar deles. Assim que ele treina um time extremamente forte, um torneio chega e após todas as lutas do torneio, apesar de todas as lutas aí do torneio, ele tem que ir a uma nova terra para novos desafios.
desafios, depois que termina, pega a insígnia, enfim, né, o troféu, etc. Mas com um time extremamente... O Gary, no caso, né, o Gary, obviamente, é mais velho que o Ash, e alguém que Ash conhecia da vida real e acabou virando quase um deus em sua mente. Mas Gary progrediu e mudou para acomodar a visão de Ash de si próprio e seu maior desejo, eventualmente virando um professor após vencer a elite dos 4. Com Gary aposentado, sua mente precisava de um novo rival para ele. Daí foi o renascimento aí de Richie, a boa parte da sua rivalidade. E Paul, claro, né? Paul é a última tentativa da mente de Ash de tirá-lo do coma, para forçar Ash a entender que esse mundo perfeito não é a melhor opção ou caminho para acordar. Paul é a sombra de Ash, uma pessoa que quer sempre se esforçar cada vez mais, e a parte dele que vai fazer de tudo para escapar desse mundo do coma. Mewtwo é uma nova forma de tratamento, feita com impulsos elétricos, e é uma máquina para tentar fazer Ash acordar, derrubando todas as suas barreiras mentais. Os Pokémons do primeiro filme, do primeiro movie aí, que foi o do Pokémon, né? Na mente de Ash, Mewtwo e seus clones era no mundo real o tratamento para sentinelas mentais que estavam aí protegendo Ash e mantendo o coma. Os Pokémons do seu mundo. Os clones eram a oposição aos problemas que Ash achava ter solucionado. Portanto, cada um apareceu para Ash como uma cópia exata da sua defesa. Os clones não jogavam pelas regras do mundo de Ash. Eles não usavam nenhum golpe especial dos Pokémons. Eles apenas derrotavam suas contrapartes, né, através de força bruta. O tratamento estava funcionando, ainda mesmo copiando os mesmos golpes aí dos Pokémons. Houveram efeitos colaterais com isso. As descargas elétricas começaram a afetar o sistema nervoso de Ash, e se o tratamento continuasse, ele seria paralisado. Sua mente manifestou isso no mundo imaginário quando Ash foi petrificado lá no primeiro movie. Se não fosse pelo fim do tratamento pela mãe de Ash, que sabia que seu filho não queria viver em um mundo que não poderia explorar, Ash poderia continuar petrificado para sempre. Depois disso, né, Ash precisava se recuperar dos danos causados pela terapia para reduzir o perigo que a consciência de Ash sentia disso, seu subconsciente. Seu subconsciente começou a diminuir o efeito da eletricidade em seu mundo, o que explica porque os ataques elétricos de Pikachu, antes destacados pela sua potência pela equipe Rocket, não ter mais aí nenhum efeito em Ash, além de ser motivo de piadas. Às vezes o Pikachu dava choque elétrico no Ash, o Ash ficava de boa, assim, não era igual nos primeiros episódios aí que realmente machucava ele. E como podemos ver, né, galera, Ash pode muito bem ter ficado aprisionado nesse mundo para sempre, mas como todo sonho, como tudo, existe um início e um fim. Na sala de hospital vemos Delia muito triste, falando com o doutor com uma expressão sinistra no rosto. Ela diz que o plano de saúde de Ash acabou, e o garoto não teve mudança na atividade cerebral em 7 anos. Diz também que o choque do desligamento das máquinas tem uma pequena chance de fazê-lo acordar. Ela acorda em lágrimas. De volta ao mundo de Ash, ele finalmente derrotou a elite dos 4 e um por um as pessoas ao redor dele começaram a desaparecer. Eventualmente tudo está preto. Pikachu corre até ele, brilhando cada vez mais na escuridão. Finalmente ele alcança Ash e os dois se abraçam uma última vez. De volta à sala do hospital, seus sinais vitais diminuindo, Ash murmura suas últimas palavras: "Eu quero ser o melhor." Ele vai morrer sem nunca realizar o seu sonho, exceto o fracasso nos próprios sonhos. Quando ele voltou à realidade, ele percebeu toda a mentira que aquilo era. Ele percebeu que era tudo imaginação, sabendo que seus esforços, ambições e amigos eram nada, era somente uma ilusão que ele passou por esse tempo todo. Ele desistiu. Enquanto ele fala sua última frase, ele abre um pouco assim os olhos e vê a silhueta da sua mãe, seu rosto coberto pelas suas mãos que limpam as suas lágrimas. Eles olham um nos olhos do outro, né? E uma última descoberta lhe vem em tona, antes dele perder toda a sua força.
Ele vê que a sua mãe sempre teve a esperança de que ele iria recuperar-se de todo esse tempo. Ele a vê e percebe que a esperança dela foi quebrada ao perceber que ela viveu mais que seu único filho. Ele morre sabendo que ele é amado, mas isso significa que a pessoa mais próxima e mais real para ele está completamente arrasada, que é a sua mãe. Então, galera, essa foi a história. Eu peço até mesmo desculpa que algumas palavras aí não sobressaíram como deveria, né? Mas tá feito aí. Então, assim, galera, resumindo, né? Ele ficou mais de 7 anos aí em coma, né, e tal. Ele passou por todas essas aventuras e se bobear até hoje, tá ligado? Ele passa aí, tudo no passo de uma imaginação, aonde ele morreu, e aí os desenhistas continuaram a série aí pra meio que disfarçar aí a galera pra não saber disso. Obviamente, galera, isso daí é uma brisa total, né? Isso não procede referente aí à história, mas que coincide bastante aí um assunto com o outro, né? Alguma característica, algo parecido. Mas mesmo assim, galera, é muito estranho. O Ash, ele não cresce, tá ligado? Ele não cresce, o Pikachu... Tudo bem, tem uma explicação aí do Pikachu não evoluir. Que o Pikachu, ele tem medo de evoluir por conta de perder a amizade, esse carinho que tem com o Ash. Porque o Raichu, querendo ou não, o Pikachu viu que o Raichu era um pouco mais aí nervoso e etc. Talvez ele tenha pensado isso e talvez achou que poderia perder a amizade do Ash e não ser a mesma coisa aí, a relação entre os dois evoluindo. Mas é aí que conta, mas mesmo assim é muito esquisito mesmo. E principalmente aí os outros pokémons, né, galera? O Bulbasauro, o único que evoluiu, assim, que eu gostei, não, teve outros que evoluíram, claro, né? Mas a forma certa foi do Charmander. Não passou muito episódio, ele virou o Charmeleon. E logo depois de alguns episódios já virou aí o Charizard. Então eu me recuso a acreditar que, meu Deus do céu, o Ash cria um Pokémon dando a vida quase aí pelo Pokémon. Daí ele solta assim, fala, pode ir, não tem problema. Tudo bem que ele queria que o Charizard lá fosse treinar aí pra ficar mais forte, enfim, mas caramba, meu, ele deixa assim, pode levar e tá tudo certo. Bom, apesar que ele foi pegando outros pokémons, e tanto que nessas temporadas que tá hoje, por exemplo, ele fica com só o Pokémon filhote, ele não tem um Pokémon fodão assim. É que também faz tempo que eu não assisto, né, nem lembro a temporada que eu parei de assistir, mas assisti muito, e mesmo assim ele ficou só com uns Pokémon assim de pelúcia, tá ligado, modo de dizer, e jogou os melhores fora. A Dea Butterfree aí, o Pidgeot, sei lá, Charizard, caramba, ele evoluiu no máximo aí os Pokémons e larga aí, prefere aí os novos Pokémons. Cada coisa, às vezes ele perdeu algum torneio, alguma insígnia, por conta de não ter esses Pokémon evoluído com level alto. Bom, então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até mais. Fui.